Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora essa terceira aula, né? Eu chamo de live, eu chamo de aula, mas é essa jornada dessa semana, que é a Semana da Paz Interior. Se você não me conhece, meu nome é Thiago. Se você está chegando agora, você ainda está em tempo de absorver muito conteúdo ao longo dessa jornada. A gente está na quarta-feira, em sábado, né? Essa, ah, voltei. Então a gente vai até no sábado, hoje já é quarta-feira, então a gente está em tempo ainda de conseguir absorver muito conhecimento. Eu faço essas lives aqui de tempos em tempos, de meses em meses, para compartilhar um pouco do conhecimento, para falar um pouco de paz interior, fazer conteúdos. Peraí. Hum, tá tendo um probleminha ali no cabo da webcam. Mas de tempos em tempos eu faço essa semana de lives para compartilhar um pouco do conhecimento, trazer um pouco de conteúdos que nos aproximam dessa meta de desenvolver paz interior, que para mim é um dos objetivos mais importantes da vida. E não é só a minha opinião, né? Eu vou falar um pouco disso hoje. E trazer conteúdos que nos aproximam dessa meta e trazer conteúdos também que tiram dificuldades do nosso caminho, tiram barreiras do nosso caminho, tá? Então, o objetivo do final dessa semana é que a gente consiga, de forma mais consistente, entender como funciona o processo da paz interior, né? E esses conteúdos de cada live vão contribuindo como uma escadinha. A gente vai aprende uma coisa, aprende a outra, e a gente vai crescendo em conhecimento, a gente vai crescendo em maturidade, crescendo em nível de consciência sobre esse assunto, para que a gente possa implementar isso na nossa vida. Eu também sempre lembro que no último dia da semana, que vai ser no sábado, 8:30 da noite, eu vou compartilhar um pouco da minha jornada, vou mostrar. Eu já falei um pouco, né, na segunda-feira. Se você perdeu, você pode me mandar um WhatsApp, lá pelo grupo do WhatsApp, mandar uma mensagem direto para mim, ou então mandar uma mensagem pelo Instagram, né? Meu Instagram é @otiagocordeiro, e eu posso te mandar esses links se você perdeu alguma das lives iniciais. Que mais? Então já anota na agenda aí para sábado à noite, você não perder a última live. É uma live que eu chamo de Masterclass. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint mais completa, mais fácil de acompanhar. Eu vou mostrar uma série de fotos da minha jornada, do tempo que eu morei na Tailândia, no Nepal, na Índia e tal, e, e compartilhar um pouco de como foi todo esse processo até aqui, tá bom? E já entrando no assunto de hoje a gente vai falar de qualidade de vida. Hoje a gente vai falar do estresse, a gente vai entender como o estresse funciona, para que que ele serve, ou seja, a gente vai falar, a gente vai trazer como a ciência fala que ele funciona. E vai falar de saúde, né? Acho que a saúde é um dos benefícios colaterais do processo da paz interior, né? Porque quando você tem paz interior, de tabela, você melhora muito a sua saúde, seu sistema imunológico. A gente vai falar como que isso tudo funciona. E hoje a gente vai falar também de uma construção de uma mente inabalável, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou ver quem está aqui. Um abraço aí para Maria das Chagas de Oliveira, a Rosela. A Rosela está sempre aí também em todas as lives com a gente. A Neuza, a Terezinha. Um abraço para todo mundo que está conectando aí. Quem quiser abrir a câmera rapidinho, só para dar um tchauzinho, só para eu ver quem está aí. Muitas vezes a Terezinha já estou vendo. Um abraço para a Terezinha. A Rosela eu estou vendo a foto. Quem quiser dar um tchauzinho aí é interessante para a gente se conhecer e eu saber um pouco, né, de quem está do outro lado. Muitas vezes a gente fica aqui, parece que a gente está falando para uma lista de chamada, mas é sempre bom ver que tem pessoas de verdade atrás desse conhecimento, né? Então vamos lá.
tema da live de hoje é como viver livre do estresse. Então, hoje a gente vai aprofundar nesse tema do estresse, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo aqui já teve aquele dia de cão, né? Já teve aquele dia muito corrido, com muitas demandas, muita coisa acontecendo, todo mundo te chamando de vários lados, muita pressão, muita preocupação, muitas reuniões, muita gente pedindo muita coisa ao mesmo tempo, e no meio disso tudo, o estresse se torna quase que inevitável, né? Agora, eu tenho uma frase de um monge cristão que eu vou compartilhar com vocês qual que é a opinião dele sobre as nossas prioridades na vida. Um abraço para a Rosélia, ela escreveu aí no chat, seus ensinamentos são muito bons e tal. Legal, Rosélia, fico feliz de ter você com a gente aqui. Então, eu quero compartilhar com vocês um ensinamento que eu aprendi com um monge cristão. Deixa eu só preparar aqui rapidinho. Tá, tá. Então é o seguinte, qual que é a mensagem que eu tenho para compartilhar desse monge cristão hoje com vocês? Ele diria o seguinte: a vida é composta de muitas coisas. Na vida tem muitas caixinhas na vida, certo? Várias e várias caixinhas. Vamos colocar 8 aqui como exemplo. Então, na vida, a gente se preocupa com família, a gente se preocupa com relacionamento, a gente se preocupa com trabalho, a gente se preocupa com os nossos hobbies, com o nosso dinheiro, com o nosso patrimônio, etc, etc, etc. A gente tem uma série de prioridades na vida e tudo isso aqui eu acredito que a gente pode chegar num acordo que a nossa sociedade entende como isso aqui 100% da vida. As coisas mais importantes da vida estão dentro desses temas que eu coloquei aqui, certo? Esse monge cristão tem uma opinião um pouco diferente. Ele diria o seguinte: tudo que a gente faz na vida mundana, na vida que a gente está acostumado, né, que todo mundo vive por aí, todos os nossos amigos, nossos ciclos sociais, 90% das pessoas, quiçá até 99% das pessoas, para elas isso aqui é a vida toda. Para elas isso aqui é 100% das coisas que ela dedica a sua atenção, sua energia. Para esse monge cristão, não. Por quê? Porque para ele tudo isso é 1/8 da vida. Tudo isso a gente deveria gastar 1/8 da energia com essas coisas. E por quê? 1/8 você ainda tem 7/8 sobrando. O que é tão mais importante do que esses assuntos para a gente gastar os outros 7/8 com essa outra coisa? O que é isso que é tão importante? E segundo esse monge cristão, ele diria o seguinte: 7/8 da vida deveria ser, a gente deveria gastar 7/8 da nossa energia na nossa vida para manter uma mente imperturbável. Para ele, isso é a última meta. Isso é a coisa mais importante a se fazer na vida. Esse é o processo que a gente deveria se aprofundar mais, entender mais, o autoconhecimento profundo, uma questão quase que metafísica, uma questão de fato até mística, metafísica, sim, essa busca dessa profundidade no autoconhecimento para conseguir ter uma mente imperturbável. Então, esse tópico de hoje, ele se relaciona muito com isso, né? Hoje a gente está falando do estresse. Então, o que é uma mente imperturbável? Uma mente que não se estressa, uma mente despreocupada. É o oposto da angústia que a gente vive nos assolando aí, nós e a todo mundo, toda a sociedade, na sociedade moderna que a gente vive. Tá todo mundo o tempo todo reclamando, todo mundo o tempo todo preocupado, todo mundo o tempo todo ansioso, com trabalho, com dinheiro, com família, com crises disso, crises familiares, crises de relacionamento, problemas de saúde, e etc, etc, etc. Isso tudo gera o tão famoso estresse, né? É curioso, porque na década de 90 a gente não tinha esse termo não era tão difundido, não era tão famoso, ninguém ficava falando de estresse por aí, né? Inclusive, tem até uma ferramenta que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é uma ferramenta do Google,
que ajuda a gente a entender até isso. Olha que interessante. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Isso aqui é uma tela do Google, onde no Google você consegue consultar a relevância de uma palavra, a relevância de um termo. Então, eu coloquei aqui os últimos 10 anos. Então, eu tô pesquisando de 2012 até 2022, como foi a evolução das buscas na internet sobre a palavra estresse, sobre essa doença estresse, em todas as línguas. Ele consegue buscar no mundo todo, e aqui eu estou buscando no mundo todo. Então, olha só, há 10 anos, de 0 a 100, comparado com o que a gente tem hoje, a relevância desse termo era 42. Aí ela foi num zigue-zague, em torno de 50. Quando chegou aqui de 2016 para frente, começou a subir muito, depois caiu, e agora vem numa tendência, né? Inclusive, aqui, ó, de 2020 para frente, a gente sai aqui de 70 e poucos, 73 em janeiro de 2020, e a gente chega hoje com 88, né, tendo batido 99 nesse 0 a 100 em março desse ano. Então a gente percebe que a nossa sociedade, embora a gente entenda que ela está evoluindo, né, nos últimos 10 anos, a gente evoluiu, a gente tem iPhone mais novo agora, câmeras melhores, a gente tem uma internet mais rápida, a gente tem acesso a muitas informações, certo? A gente entende que a gente está evoluindo porque a gente entende muitas vezes tecnologia como evolução. Mas, na verdade, por esse gráfico, eu acho que a gente está andando para trás, né? Eu acho que a gente está justamente andando em direção ao abismo, porque a gente está piorando enquanto sociedade, as pessoas mais estressadas, mais sofrendo mais e tudo mais. E olha que interessante, isso não tem nada a ver com uma questão social, isso não tem nada a ver com você ter dinheiro, com você ser uma sociedade de um país desenvolvido ou não. Porque se a gente olha aqui, a gente vê que o Japão é o campeão de estresse, depois tem Honduras, que não é um país tão desenvolvido, depois Dinamarca, que é um país muito desenvolvido, depois Nicarágua, que também é um país pouco desenvolvido, Peru e tal. Então a gente consegue ver a relevância desse termo no mundo todo. E é interessante a gente ver que o Japão, ele está muito na frente. O Japão, lá, ele é disparado o país onde as pessoas são mais estressadas. Curiosamente, o Japão é um dos países mais tecnológicos, mais desenvolvidos, mais evoluídos desse ponto de vista da tecnologia do mundo. E eles têm muitos problemas com estresse. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, mas no Japão existe até um termo. Eu vou até abrir aqui, ó. Esse termo chama karoshi. Olha isso. Karoshi é um termo que pode ser traduzido literalmente em japonês como morte por excesso de trabalho. É a morte súbita ocupacional. Embora essa categoria seja abrangente, o Japão é um dos poucos países que relatam esses casos nas estatísticas em uma categoria separada. As principais causas médicas das mortes pelo karoshi são ataque do coração e derrame devido a estresse. Então, o estresse ele é tão grande no Japão que existe um termo para quando a pessoa morre de tanto estresse trabalhando. Esse termo é karoshi. Tem um termo só para isso, para esse caso específico, de tanto que isso acontece. E a gente viu, né, que no Japão, ele, em relevância, ele tem 100 pontos e o segundo lugar tem 65. Ou seja, isso acontece muito no Japão. Então, olha só que situação, né? Como que o mundo está andando para o lado errado, né? Então, agora se a gente... vamos voltar um pouco agora para o tema da nossa live e falar um pouco de... Eu sempre gosto de falar que a natureza ensina bastante. A natureza está o tempo todo ensinando para a gente, o tempo todo nos dando uma referência de como viver, de como fazer as coisas. Muitas vezes a gente está com dúvidas sobre alguma coisa, a gente vai para o meio da natureza, faz uma caminhada, faz uma trilha, olha os pássaros, olha uma cachoeira, olha o rio, e a gente começa a ter respostas, né? Então a natureza é um grande professor, eu adoro aprender com a natureza. A natureza está sempre ensinando o tempo todo. Então vamos dar uma olhada para a natureza. Como que ela lidar com essa questão do estresse? Você acha que não tem estresse na natureza?
Na verdade, tem. E tem muito. Na verdade, o estresse ele faz parte da vida. Ele não é uma coisa, ele não é algo de errado. Ele faz parte do seu processo de sobrevivência. E na natureza mais instintiva, a gente pode chamar assim, onde tem um animal querendo comer o outro o tempo inteiro, isso faz ainda mais parte do processo da vida, né? Então, não é que a gente está enfrentando um inimigo gerado pela humanidade. Não, o estresse ele sempre existiu na natureza, inclusive no ser humano, mas agora ele está descompensado. E é isso que a gente está entendendo aqui hoje. Então, como que o estresse funciona na natureza? Sempre que você tem uma briga, sempre que você tem um conflito, o estresse entra em ação. E aí eu lembrei de uma vez que eu estava assistindo o Discovery Channel, e aí tem aqueles documentários, né? Animal Planet e tal, fica filmando a natureza e tal. E aí eu estava vendo uma briga de pato. Pato é um animal meio engraçado, né? E aí eu estava vendo ali eles mostrando o dia a dia do pato, como que era, como que não era e tal. E chegou uma hora que eles mostraram como que funciona a briga do pato e uma coisa que me marcou muito. Por quê? Porque o pato, quando ele vai brigar, eles chegam, se aproximam, eles provavelmente estão disputando um espaço, disputando uma fêmea, alguma coisa assim. Eles se rodeiam, eles chegam perto e tal, e chega uma hora que eles se atacam muito, muito rápido, de forma muito agressiva, e depois eles saem e vai um para cada lado. Só que antes justamente nessa hora, quando eles estão indo embora, acontece uma coisa que é muito interessante. O pato, ele bate a asa forte. Já acabou a briga, ele já se desentendeu lá, já brigou, já agrediu, já apanhou e etc. Agora ele está indo embora. Nesse processo onde ele está saindo da briga, ele bate a asa forte. E esse é o grande segredo que eu queria compartilhar com vocês aqui. O que está acontecendo? Opa. O que acontece nessa hora que o pato bate a asa forte? Por que ele faz isso? Isso é muito interessante, porque isso mostra a sabedoria da natureza. Por quê? Porque quando o pato ele entra num estado de combate, ele tem um pico de estresse no seu organismo. Por quê? O estresse ele não acontece à toa. Ele acontece para proteger você. Ele acontece com o pato para proteger o pato, para que ele consiga lutar pela vida dele. O sistema nervoso ele é ativado de um jeito que te capacita para a situação mais extrema possível, para você ter 100% da sua energia, 100% do seu funcionamento biológico para que você sobreviva. E esse é o objetivo do estresse. Então, quando esse evento, essa ocasião dessa briga já acabou, como que a natureza previne o pato dele não ficar doente, dele ter problemas, desse estresse não fazer mal para ele? O pato bate a asa para ele liberar esse resíduo de estresse que tem no organismo dele. Então, o estresse ele é saudável, ele serve para que o pato possa desempenhar o seu máximo na luta pela sua sobrevivência. Então, quando ele não é mais necessário, ele tem que ser descartado, ele tem que ser liberado, ele tem que sair do sistema. Esse é o grande segredo do estresse. Então, a natureza é tão inteligente que ela programou naturalmente no sistema do pato uma forma dele aliviar essa tensão, aliviar essa energia contraída, aliviar todo esse estresse, soltar essa energia e aí ele segue a vida. Ele segue a vida como se nada tivesse acontecido e ele sai nadando tranquilamente pelo lago. Chega até a ser engraçado. Mas quando a gente olha para o nosso caso, será que a gente tem essa inteligência na hora de lidar com o estresse, né? Porque na nossa vida a gente tem fatores de estresse o tempo inteiro. Então, se a gente faz uma retrospectiva do ser humano, como que o estresse começou na história do ser humano? Da mesma forma que com o pato, numa situação extrema, numa situação onde aparecia um leão na porta da caverna e as pessoas tinham que dar um jeito de não morrer, tinha que dar um jeito de sobreviver. Ou então, no meio da caçada, no meio de uma missão para conseguir comida, enfrentavam uma onça, enfrentavam um predador maior, mais forte.
Então, o estresse funcionava desse jeito. Só que hoje, no mundo atual, a gente não encontra mais leão no meio da rua, a gente não encontra mais onça no meio do trânsito, mas a gente tem eventos desafiadores que disparam o mesmo processo biológico dentro da gente. Então, o estresse, ele não é mais tão focado na sobrevivência, mas ele é um estresse psicológico. Ele é um estresse que tem a ver com as questões sociais, né? E são episódios que acabam se tornando corriqueiros, como, por exemplo, uma discussão de relacionamento, um problema familiar, um chefe estressante, né? Um chefe que te trata muitas vezes de uma forma onde você não está muito concordando daquele jeito que ele está te tratando e tal. Então, esses fatores acabam disparando esses mesmos, essas mesmas questões biológicas que aconteciam quando o homem era um animal. O homem era um, um animal instintivo, né? Só que no mundo de hoje, agora já é diferente. Como que funciona biologicamente esse processo? Como que a ciência descreve esse processo? Então, quando existe um evento estressante, existe alguns órgãos, eles são envolvidos nesse processo. Tem a amígdala, tem a glândula pituitária, tem as glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que efetivamente liberam o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, todo esse mecanismo, ele é ativado, ele é disparado à medida que existe uma interpretação de que aquela é uma situação de risco, e naquele momento, o seu corpo ele fica pronto para reagir, pronto para você lutar pela sua vida se você precisar. Esse é o nível de eficiência que o seu corpo te entrega na hora que você tem uma situação estressante. Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente não está precisando fugir de uma onça pintada, a gente não está precisando matar nenhum leão, não está precisando fazer nada disso. E aí, o seu chefe passa na sua mesa, faz um comentário, aquilo te estressa, ele passou e foi embora. E você seguiu a sua vida, só que você continua com aquele nível de cortisol alto, você continua com o seu organismo disparado para uma situação extrema, e você está sentado na cadeira, né? Ou você está sentado no sofá da sua casa, passa um familiar, fala uma coisa que você não gostou, e aquilo fica te consumindo, né? Então, qual que é o problema disso? O problema é que isso gera uma coisa que é chamado baixo estresse crônico. Então, você não tem um nível de estresse que você precisa sair correndo, dar um tiro de 100 metros para fugir de uma onça, mas você tem um nível de estresse que ele não é muito alto, você convive com ele, mas ele é constante. Ele está o tempo inteiro ali. É um nível menos intenso, mais constante, e esse é o problema. Porque quando você tem esse nível de estresse, é como se você tivesse com o afogador puxado. Eu não sei se vocês são da época que a gente tinha que puxar o afogador no carro a álcool, né? Você liga o carro e o carro vai e desliga, o carro apaga sozinho. E aí tem um afogador que você puxa e o carro fica acelerado. Ele sobe a rotação, ele fica acelerado para ele não morrer. Então ele fica girando ali mais alto, fazendo mais barulho, gastando mais gasolina, esquentando mais. É assim que você fica quando você está nesse estado. É um estado chamado na ciência de baixo estresse crônico. Ele é mais baixo, mas ele é o tempo inteiro. É melhor você ter um estresse que é um pico, igual do pato, que dura 30 segundos enquanto ele está brigando, depois ele acaba, volta a zero, do que você ter um nível de 30%, de 20% desse estresse a sua vida toda, né? Esse é o real problema. Isso no médio e no longo prazo, o que que isso traz? O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, ele tenta te fazer sobreviver o máximo possível. Então, o que que ele faz? Ele aumenta o seu apetite, ele aumenta a sua assimilação de gordura, ou seja, você engorda porque você come mais, você engorda porque você armazena mais energia. Por quê? Porque o cortisol, ele é maléfico? Não, porque o cortisol foi feito para te proteger, para você não morrer. Então você tem que conseguir comer mais, você tem que ter mais vontade de comer e você tem que armazenar mais energia
para que você consiga ficar mais tempo sem comer, porque a gente está falando de uma situação de sobrevivência, de uma situação extrema, né? E além disso, esse fato de você ficar com alta rotação, né, com esse nível de estresse constante durante muito tempo, às vezes até anos, isso gera um risco de pressão alta, você exige mais do seu sistema vascular, isso aumenta o risco de ataque cardíaco, de doenças do coração e etc. Então, pouco a pouco, você vai ficando doente, você vai degradando sem perceber, porque você está sendo exigido num nível que o seu organismo ele tá rodando num nível mais, exigindo mais de todo o processo, né? As suas glândulas, você fica não saudável por um tempo constante, né? E isso que acontece? Isso vai nos adoecendo, isso vai fazendo mal para a nossa saúde. A gente vai ficando até vulnerável sem perceber. O sistema imunológico perde com isso, né? A gente viu muito isso na pandemia, por exemplo. A gente viu a importância da saúde, a importância de um sistema imunológico forte, né? A gente precisa estar bem, primeiro mentalmente e depois fisicamente, para a gente estar protegido de um vírus, por exemplo. Eu, por exemplo, quando peguei Covid, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão cansado, eu fiquei com a energia tão drenada, que eu ficava deitado o dia inteiro. Eu não conseguia nem sentar para ver televisão. Eu tinha que ficar deitado na cama o dia inteiro. Eu fiquei uns 3, 4 dias assim. Depois eu fui voltando e consegui me recuperar em uma semana, mais ou menos e tal. Mas eu fiquei com falta de ar. Se eu levantasse para ir na cozinha buscar um copo d'água, eu ficava cansado, eu não respirava direito, eu sentia a respiração rasa e tal, muita falta de energia. E o que que eu fiz durante esse período? Eu fiquei assistindo comédia, assisti um seriado de comédia que tinha muito tempo que eu queria assistir e nunca assistia. E eu maratonei aquilo ali durante dias, assisti da primeira temporada até a nona temporada, eu acho. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse preocupado com o meu estado naquele momento, se eu ficasse pensando muito naquilo, se mentalmente eu ficasse fraco, aquilo ia contribuir para eu piorar ainda mais. Aquilo só não me ia ajudar em nada, eu ficar remoendo, eu ficar repensando, será que eu estou bem? Será que eu vou morrer? Será que isso, será aquilo e tal? Então, o nosso sistema imunológico tem muito a ver com o nosso estado mental, tem muito a ver com o quanto estressado a gente está, porque o mental e o físico eles estão muito, muito ligados, existe uma sintonia muito grande, né? A resposta do organismo, ele depende da mente, depende do corpo, né? Então, isso é um aspecto negativo do nosso cérebro, quando a gente tem a capacidade de nos preocupar. A gente tem o córtex pré-frontal, que é o centro de tomada de decisão. Ou seja, a gente tem algo que nos dá a capacidade de tomar decisões, mas ao mesmo tempo, isso é uma bênção e pode ser uma maldição. Porque se a gente pensa do jeito errado, isso pode ser, a gente pode jogar contra a nossa própria saúde, né? Então, muitas vezes, quando a gente fica antecipando o futuro, a gente fica se preocupando com como que vai ser, a gente fica gerando pensamentos sobre o passado, se lamentando, quando a gente não se perdoa, por exemplo, por algo que a gente fez, isso faz mal para a gente, porque a mente e o corpo estão muito ligados. Então, voltando para o tema do estresse. Como que a gente faz para viver livre do estresse, né, que é o nosso tema da live de hoje? Se eu tivesse que responder em uma palavra, eu diria meditando. E te falo por quê. Quando você medita, você volta para o seu centro. Você volta para a sua essência. Você solta tudo que não é você e você volta para aquela sua essência, para aquele absoluto, para aquela presença, para aquele seu estado natural. Então você solta todo o resto. Solta os pensamentos, solta as tensões, você libera as energias que você está com elas grudadas em você, né? Aquela tensão, aquela energia negativa e tal, e você vai liberando tudo isso. E por que é importante fazer isso? Porque no ser humano, o processo do estresse ele não é biológico, ele é muito mais psicológico,
como eu disse, a gente não está precisando correr de leão no nosso dia a dia, hora nenhuma, né? A maioria da sociedade não precisa fazer isso. Então, esse nosso estresse, ele é muito mais mental, ele é muito mais psicológico, ele é muito mais interpretativo da nossa visão de mundo, do jeito que a gente olha. E quando a gente medita, a gente solta tudo isso. A gente solta as narrativas mentais, as críticas, os julgamentos, e a gente vai ficando cada vez mais leve. A gente vai se liberando de um peso, né? Dessas energias negativas. Em outras palavras, a gente vai purificando o nosso estado energético. E quando a gente faz isso, é como se fosse o pato lá batendo a asa dele. Ele libera a energia que ele não vai usar. Como eu disse, o estresse ele não é bom nem ruim. Na verdade, ele é bom por um lado e ruim pelo outro. Se ele for usado para aquilo que ele foi feito, ele vai ser só bom, porque você utiliza ele para sua situação extrema de sobrevivência, e quando você não precisa mais dele, você descarta essa energia, assim como o pato faz naturalmente. Então, o grande lance aqui é a gente, através da meditação, purificar, deixar essa energia fluir, porque você não precisa mais dela. E aí, o seu sistema imunológico vai ficar melhor, você vai elevar a sua frequência, você vai relaxar todo o seu organismo, e você vai ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa com qualidade de vida maior, uma pessoa mais plena, mais tranquila, né? Uma pessoa no ápice da sua condição natural. Só que a gente tem que saber fazer isso, né? Por quê? A gente tem essa capacidade de escolha onde a gente tem que tomar essa decisão. A gente tem que chegar ao ponto de entender a importância que isso tem e de adotar esse hábito. Porque se a gente não fizer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai só colecionando energias negativas. Muita gente faz o que eu chamo de colecionar traumas e contrações. É como se você entrasse num quarto, você tivesse uma prateleira e a pessoa tem lá tudo guardadinho lá dentro dele. Você tem, isso aqui foi aquela frustração daquele dia, aquela pessoa falou assim comigo e eu não gostei, tá lá guardado na estante. Isso aqui foi aquele dia que meu chefe me xingou e tal, 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 ele zoou com a minha cara por conta daquilo, tal, 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 tá lá guardadinho. Isso aqui foi o dia daquele relacionamento que o fulano terminou comigo, sei lá o que, tá guardadinho. Então, as pessoas vão colecionando esses estresses, essa energia negativa, e aquilo fica ali por anos gerando esse chamado pela ciência de baixo nível de estresse constante, que é muito negativo para a saúde, né? Inclusive, um parêntese que eu gosto de falar aqui nesse encontro é sobre, por exemplo, notícias, TV, meios de comunicação que a gente consome. A gente precisa entender como que a televisão funciona, por exemplo. Qual que é o indicador de sucesso de uma televisão, de um canal de televisão? Será que é o quão preciso a informação que ela passa é? Será que é o tanto que aquela rede de televisão consegue passar a verdade para o telespectador? Ou será que é a audiência? O que vocês acham que eles se preocupam mais? Com o tanto de verdade e o tanto de informação precisa que eles passam? Ou com a audiência? Eu gosto de trazer para essa discussão até um pouco do yoga. Por quê? O que o yoga tem a ver com os canais de televisão que são sensacionalistas e divulgam matérias que nos afetam psicologicamente, que até nos estressam? Por que eles fazem isso? Quando a gente estuda o yoga, a gente fala dos chakras, né? Eu já falei até ontem que tem o chakra 6 da mente, o chakra 7 da consciência e tal, tal, tal. Só que hoje eu já falar de um outro chakra. É o chakra número um. O chakra número um é o chakra, sabe do quê? É o chakra da sobrevivência. O que isso quer dizer? Esse chakra é chamado chakra base ou chakra raiz, e ele, resumidamente, trabalha da seguinte forma: tudo que afeta a sua sobrevivência, você vai estar programado naturalmente para priorizar aquilo, porque você precisa sobreviver
essa é a sua maior prioridade. Então, você instintivamente vai sempre agir em prol da sua sobrevivência. Se você estiver na floresta, se você estiver num carro, ou quando você estiver andando pela rua e tal, 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 você está instintivamente programado para sobreviver por causa desse chakra. E o que acontece? As redes de televisão, os canais de televisão, eles sabem disso. Então, quanto mais sensacionalista, mais perigoso, mais negativo, mais preocupante for a notícia, mais você vai ser impulsionado pelos seus instintos para consumir aquele conteúdo porque ele está te protegendo. O que você acha que vai ter mais audiência? Um programa sobre paz interior e meditação, ou até propósito de vida, algo elevado, ou um documentário sobre um assassino que está solto na cidade e a qualquer momento ele pode estar andando na sua rua ou pegar alguém da sua família, algo do tipo. Com certeza, essa segunda opção. Por quê? Porque ele afeta a sua sobrevivência. Então, naturalmente, a TV ela vai sempre querer mostrar o caos, sempre querer mostrar o negativo, sempre querer mostrar o pior cenário, porque isso te indigna, isso tem a ver com a sua sobrevivência, isso traz a sua atenção. E a atenção é o grande nome do jogo que se joga hoje no mundo moderno, onde a gente está sendo bombardeado o tempo todo por várias informações de vários lados diferentes. A atenção é o que vale mais. Então, eles não querem saber se a informação é precisa, eles não querem saber se estão falando a verdade, eles querem a sua atenção a qualquer custo, né? Então, por que eu falo isso aqui? Porque a gente está falando de estresse, e quando a gente fala de estresse e a gente fala de paz interior, a gente tem que ter muito cuidado da qualidade da informação que a gente consome. Então, hoje em dia, a gente já consegue desviar um pouco desse monopólio das grandes mídias, né? A gente tem a internet, onde a gente consegue pesquisar conforme a gente precisa, a informação que a gente precisa naquele momento. A gente não precisa simplesmente consumir o que não é o que nos é passado automaticamente só porque eles estão querendo falar aquilo, eu tenho que escutar aquilo. A gente pode buscar a informação que a gente precisa. É uma forma até mais efetiva, onde você economiza seu tempo e você consegue aproveitar melhor o seu tempo para, inclusive, fazer outras coisas. Teve até uma época que eu morei no Rio e eu morei uns 3 anos no Rio. E eu ia de ônibus trabalhar, eu morava no Flamengo e eu trabalhei em Botafogo, que é pertinho. Mas eu ia de ônibus todos os dias, durante 3 anos. Eu nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada, eu nunca vi um tiroteio, nunca vi nada assim acontecendo. Só que todo mundo que eu conheço, quando eu falava que eu morava no Rio, perguntava: nossa, mas lá não é perigoso? Nossa, lá não tem arrastão todo dia? Nossa, lá não tem tal, tal, tal? É claro que o Rio, existem esses episódios. O Rio não é a cidade mais segura do mundo, mas a imagem que se tem no Rio e o que é de verdade é muito diferente, né? Por quê? Porque isso é explorado, isso é chamado para as manchetes, porque isso dá atenção, né? Isso tem a ver com essa questão da sobrevivência que eu tanto disse, né? Então, quando a gente olha para a vida, né, voltando para o tema de hoje, será que a gente está trabalhando com a prioridade certa na vida? Será que a gente está trabalhando para ter essa mente imperturbável que o monge cristão lá falava? Ou será que a gente está sendo levado por essa onda do estresse? A gente está saindo de si o tempo todo, isso contribuindo para a nossa má saúde, contribuindo para problemas na qualidade de vida, problemas de médio e longo prazo, de risco de ataque cardíaco e etc. Tudo isso que eu falei. O fato é, o dia que a gente tiver a capacidade de direcionar na prioridade certa a importância desses assuntos de paz interior, na meditação, que esse monge cristão, ele não falou que são 7/8 da vida deveria ser manter uma mente imperturbável. Ele não usou 7/8 à toa. Ele usou 7/8 porque ele sabe que é muito mais importante você trabalhar nisso do que ficar simplesmente perdido nos temas que todo mundo fica perdido. E foi essa a mensagem que eu entendi quando eu passei lá
quando eu entrei na minha jornada lá de ir para a Tailândia, de morar lá, de estudar yoga e meditação, de fato colocar isso como prioridade na minha vida. Eu entendo que às vezes é difícil, né? Porque na nossa sociedade você tem que se mostrar preocupado, você tem que ser empático, né? Todo mundo está preocupado o tempo inteiro. Então, se você simplesmente não se preocupa, você é quase que mal interpretado. É quase que um exercício de empatia. Quando a pessoa está muito preocupada, está muito abalada, você se preocupar junto com ela, senão você pode ter até ser mal entendido, né? Isso até aconteceu uma vez comigo no trabalho. Tinha uma situação muito caótica que a gente tinha que resolver e minha chefe olhava assim para mim e falava assim: "Você não está preocupado?" Eu falava: "Eu tô, mas eu ficar preocupado não vai resolver nada." Então, a minha preocupação é muito mais em resolver esse problema com os contatos que a gente tem, com as informações que a gente tem, da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, em vez de eu ficar aqui sofrendo por conta do problema que a gente já tem, que não vai mudar nada, né? Mas aí muita gente até fala: "Não, mas você não conhece a minha família, você não conhece meu chefe, você não conhece meu trabalho, você não sabe o tanto de reunião que eu tenho e tal. Meu telefone não para de tocar, o dia inteiro é muito estressante e tal." Eu até entendo, mas se você fica tentando represar todo esse estresse e você não sabe como tratar isso, como lidar com isso, é muito mais perigoso, porque você vai armazenando essa energia negativa, você vai colecionando essas frustrações, esse estresse, esses níveis de cortisol altos, né? Eles são muito negativos para a sua saúde, né? Então, essa energia guardada, ela não vai te ajudar em nada. E o que normalmente a gente faz? A gente, como eu disse, vai colecionando energias na estante e aquilo, uma hora a conta chega, né? Então, a gente vai ali organizando as nossas energias negativas e tal. Só que todo dia a gente tem eventos estressantes. Então, qual que é a forma certa? Se a gente tiver que resumir numa frase, o que a gente teria, o que eu quero que vocês entendam nessa live de hoje? O que a gente precisa fazer é saber dar um direcionamento para essa energia, é saber liberar essa energia, é saber aliviar essa tensão. Na natureza, isso acontece de uma maneira automática, porque a natureza é sábia. Ela sabe que se o animal ficar com aquilo ali, ele vai morrer mais cedo, né? E a natureza ela é perfeita. Então, o animal já é programado para liberar aquilo. A gente não tem esse gatilho automático da natureza, mas a gente tem uma mente inteligente que nem sempre é tão inteligente assim, porque se a gente fosse inteligente, a gente tinha dado um jeito de canalizar essa energia para outro lugar. Qual que é o grande lance da live de hoje? A gente tem que saber soltar essa energia. A gente tem que saber aliviar o nosso sistema energético dessa carga hormonal, dessa carga pesada de energia, para que a gente viva mais, para que a gente seja mais feliz, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais profunda, um estado de uma mente imperturbável, como diria o monge cristão. Ou seja, a gente tem que saber resetar a nossa mente. Quando seu computador trava, né? Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Quando seu computador trava, você vai ligar para o técnico. Qual que é a primeira coisa que o técnico fala? O técnico de informática, a primeira coisa, se você conhece algum técnico de informática, você vai saber o que eu estou falando. A primeira coisa que ele fala, quando você fala que o computador está com problema, é: você já reiniciou? Por que eu estou falando isso? Porque a meditação é exatamente essa reiniciada. Quando eu trabalhava, inclusive, tinha dia que eu não conseguia meditar de manhã, eu já acordava meio atrasado, ou então eu dormia até mais tarde para descansar mais e tal. E aí eu já acordava e já tomava café, saía correndo de casa e tal. E quando eu chegava no trabalho, eu não tinha meditado, só que chegava uma hora que eu via que não estava funcionando. Eu via que eu estava ali tentando trabalhar e minha cabeça tava muito pensamento, estava muito carregado, estava muito estressante e eu não estava rendendo mais. E nesse momento, sabe o que eu fazia? Eu arranjava uma sala pequenininha de reunião, trancava a porta e ficava ali meditando 15 minutos, 20 minutos, 20 e poucos minutos.
e ali eu resetava a minha mente. Eu saía dali e eu começava a ler e-mail, começava a desembolar todos os assuntos que eu tinha para resolver de uma forma muito mais fácil, porque eu soltava toda essa tensão e aí eu voltava outra pessoa, eu voltava renovado, né? Então, isso é uma habilidade que as pessoas às vezes nem sabem que existe, mas isso é desenvolvido quando você aprende a meditar. Essa capacidade de reiniciar o seu sistema, reiniciar a sua mente. Você ganha um espaço mental. Você dá uma faxina mental e você começa de novo, né? Esse é o trabalho que desenvolve essa mente imperturbável. É igual escovar dente. Você escova dente todos os dias ou você escova só uma vez por ano, só quando dá tempo? Por que que você acha tão importante escovar o dente e você não acha tão importante meditar? Porque escovar o dente é uma coisa que você não consegue viver sem. Só que a maioria das pessoas nunca meditou. Então, quando elas começam a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a essa habilidade, elas começam a ver a diferença que isso faz, como que isso contribui para a paz interior dela, para o estado mental dela. E não só isso, isso contribui até para a reatividade do estresse. Como eu disse ontem, a meditação está muito relacionada com a neuroplasticidade. A gente reconecta os neurônios. Isso diminui até o tanto que a sua mente fica abalada quando você tem um evento estressante e mais, o quanto tempo você gasta para retomar o seu estado inicial. Quando depois de ter um evento pico de alto estresse, o tempo que você demora para voltar para a normalidade é muito mais rápido quando você é uma pessoa que já medita, né? E assim a gente vai construindo uma mente imperturbável. Se eu tivesse que deixar um pequeno passo, a gente já está encaminhando para o final da live de hoje, um pequeno passo para a gente implementar é o seguinte: começa a perceber tudo que te estressa. Começa a listar, coisa por coisa, tudo que te estressa na sua vida. E mais importante, começa a perceber de que formas você está liberando essa energia. Você tem uma estratégia para liberar essa energia do estresse? Você faz alguma atividade, você caminha, você medita e tal? Porque existem muitas formas de liberar o estresse, mas eu acho que a mais profunda de todas é a meditação. Porque a meditação, ela integra o seu corpo, a sua energia, os seus pensamentos, suas emoções, suas ideias, seu campo mental. É uma integração muito única de todo o seu sistema, começando pelo seu corpo, passando pela sua energia, suas emoções, suas ideias, até chegar no seu espírito. Então, isso é uma coisa, é um método de fato integral, é um método holístico, é um método que engloba todo o seu ser de forma completa, né? Por isso eu acho que essa é a melhor estratégia. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Agradeço a todos que entraram. Um abraço aí para todo mundo que escreveu aí no chat. A Maria, a Luciane, o Hamilton, a Roseila. E amanhã a gente se vê novamente para mais uma live às 8h30 da noite. Grande abraço. Até amanhã. A gente se vê por aqui. Até mais.